Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, com renovada alegria. E desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: a dualidade entre a dor e o prazer terrenos reflete a experiência humana de buscar satisfações imediatas e materiais, que muitas vezes caminham lado a lado com desilusões. Essa busca contínua, quando associada apenas às coisas do mundo, exige discernimento para não se transformar em fonte de sofrimento. Vamos então conversar um pouco sobre as dores e os prazeres terrenos. Como ponto de partida, estabelecemos que, segundo o Espiritismo, a dor e o prazer não são castigos nem recompensas aleatórias, mas sim instrumentos educativos e inseparáveis da evolução espiritual. Eles atuam como estímulos complementares necessários para que o espírito desenvolva a sensibilidade, a moralidade e a compreensão das leis divinas. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e no Evangelho de Jesus, a dor não é glorificada como um fim em si mesma, mas ganha um sentido de redenção. O sofrimento é transformado em um caminho de amor, compaixão e superação, onde a dor humana encontra acolhimento no próprio exemplo de Cristo. A partir de Jesus, os principais aspectos da dor, sob a ótica dos evangelhos, incluem solidariedade e compaixão. Sim, porque Jesus não era indiferente ao sofrimento. Ele chorou a morte de amigos, ele tocou nos marginalizados, ele ensinou que o amor se expressa no cuidado ativo aos que sofrem. Jesus nos ensinou que a dor partilhada, compartilhada, torna-se mais leve. Mas também ainda no seu evangelho nós podemos perceber a dor como um sinal, um símbolo de redenção e esperança. A dor não tem a última palavra. A cruz, que antes era o maior símbolo de dor e humilhação, foi transformada por Jesus na maior demonstração de amor e vitória sobre a morte. Ela convida o cristão a unir os seus sofrimentos à obra redentora de Cristo. E na perspectiva de crescimento espiritual, as provações são vistas como ferramentas para o amadurecimento, a purificação e a manifestação de Deus na vida humana, ensinando o ser humano, ensinando a todos nós a confiar e a se conformar com os propósitos divinos. E parece que aí reside uma das nossas maiores dificuldades, que é a nossa conformação, a nossa aceitação, a nossa adaptação aos propósitos divinos. Nós continuamos escravos dos propósitos humanos, esquecendo que os propósitos de Deus para nós são infinitamente melhores e que, com certeza, hão de garantir a nossa elevação espiritual. A base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, cuja temática central é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e mais especificamente na instrução
do espírito amigo, sim, de um benfeitor espiritual que se assina espírito amigo e que diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Pode parecer surpreendente o espírito amigo começar dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Normalmente, se nós interpretarmos bênção como sinônimo de facilidade, de presente, de alguma coisa maravilhosa, exclusivamente nessa perspectiva. Mas é uma bênção porque a dor nos transforma, a dor nos melhora. E o espírito amigo diz que nós devemos bendizer a Deus quando estivermos com a dor, sofrendo com a dor, porque esta dor, este sofrimento, está nos marcando para a glória do céu. Ou seja, está proporcionando melhoria na nossa evolução espiritual. Claro, desde que nós vivamos e suportemos a dor com o que eu chamo de dignidade crística. Vejam que Jesus, quando está morrendo na cruz, ele diz claramente: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele está suportando aquela dor toda com uma tenacidade que somente a fé, a confiança nos propósitos divinos, a resignação, a submissão à vontade do Pai poderia justificar. Vou conversar um pouquinho agora sobre a dor. Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, a dor pode ser uma sensação desagradável, variável em intensidade e em extensão de localização, produzida pela estimulação de terminações nervosas especiais. Isso do ponto de vista fisiológico. A dor pode ser um sofrimento moral, pode ser uma mágoa, um pesar, uma aflição. Pode também ser sinônimo de dó, de compaixão, de condolência. Se o amigo ou a amiga consultar a Wikipédia, você vai encontrar lá dizendo que a dor é uma sensação desagradável que varia desde o conforto leve a excruciante, associado a um processo destrutivo atual ou potencial dos tecidos, que se expressa através de uma reação orgânica e emocional. Uma definição puramente fisiológica. Puramente fisiológica. Mas nós devemos prestar atenção que a compreensão da dor evoluiu ao longo do tempo, para incluir vários conceitos chaves, dos quais o mais frequente é o conceito de dor aprendido por meio das experiências. Sim, quantas dores você já passou nas experiências que viveu? Evidentemente que nas experiências más, experiências dolorosas, experiências que lhe machucaram, experiências afetivas, essas são as que mais doem. Experiências no campo da vida profissional, da vida pessoal, no campo econômico. Experiências dolorosas com amigos, com familiares. Experiências várias que, de alguma forma, quando foram negativas, lhe provocaram alguma dor, algum sofrimento. Então, há um ditado popular que diz, aplicado às mulheres, que diz: a dor ensina a parir. Sim, porque uma das dores fisiológicas mais intensas é a dor do parto, juntamente aí com a dor do infarto do miocárdio, da pulpite odontológica, da cólica renal. São dores absolutamente excruciantes, dores muito fortes,
e que só podem ser controladas e contornadas, muitas vezes com analgésicos muito potentes. Mas vejamos agora a dor segundo o Espiritismo. E aí eu lhes convido a irmos numa obra de Emmanuel e Chico Xavier intitulada Aulas da Vida. O Emmanuel diz assim: ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também agariando os recursos precisos para obtê-la. Olha que interessante. Muitas vezes nós imaginamos que a dor que estamos passando é porque estamos pagando um débito passado. Estamos pagando por alguma coisa que fizemos. E o Emmanuel está dizendo que a gente sofre também quando precisa obter esta alguma coisa. Por exemplo, alguém que quer substituir uma imperfeição por uma virtude, muito seguramente deve sofrer bastante, deve sentir dores morais muito agudas. Mas essa é uma dor que, à medida que você vai conquistando a capacidade de superar a imperfeição para penetrar no campo da virtude, vai provocando algum tipo de prazer. O grande Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, explica que a dor e o sofrimento têm sua razão de ser. Ele diz que tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. Todavia, o amor é a lei do universo, e por amor foi que Deus formou os seres. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. Você pode conferir isso lá na página 347 da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. É algo que está presente na existência humana. E ele diz mais. Fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Eu achei sensacional essa forma pela qual ele explica a dor. Uma lei de equilíbrio e de educação. A dor educa os sentimentos. A dor educa o nosso modo de ser. Ao mesmo tempo que ela restaura o equilíbrio entre o certo e o errado que habita dentro de nós. Ela provoca o nosso ajuste e o nosso reajuste, não apenas com o meio ambiente, mas com aqueles que nos cercam. Por isso que ele diz que ela recai sobre todos nós com todo o seu peso e determina as condições do nosso destino. Sim, porque quando nós estamos sofrendo principalmente a dor moral, nós temos que ressignificar a nossa vida, a nossa existência. A dor física não, a dor física a gente vai e toma um analgésico. E se o analgésico não conseguir, toma um analgésico mais forte, mas sempre haverá uma solução terapêutico-medicamentosa para resolver o problema da dor. E o problema da dor moral, como é que a gente vai resolver? O Leon Denis, ainda na obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele diz que o sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas, quando a gente viola as leis divinas. Mas, como diz ele, sendo partilha de todos, deve ser considerada como necessidade de ordem geral. Então a dor é necessária, como agente de desenvolvimento, como condição de progresso. Olha que interessante. Progresso com dor? Sim, progresso espiritual. Porque a aceitação, a resignação, a compreensão do sentido da dor é que nos faz progredir, caminhar para adiante. E ele diz ainda, todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele, pela experiência da dor. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-la, mas somente pode compreendê-la aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. Olha que interessante. Então você viola a lei divina.
cria uma situação em que poderá ser alcançado em si mesmo pela justiça que esta imperfeição, que essa falha provocou. E evidentemente que vai sofrer algum tipo de dor. Porque nenhuma infração à lei divina fica impune. E somos nós mesmos que promovemos a justiça dessa infração. O Leon Denis diz ainda: a dor e o prazer são as duas formas extremas da sensação. Uma em cada ponta, os extremos. Para suprimir uma ou outra seria preciso suprimir a sensibilidade. Não tem como nós tirarmos a sensibilidade, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista moral, psíquico. Diz ele: são, pois, inseparáveis em princípio, e ambos, a dor e o prazer, necessários à educação do ser, que em sua evolução deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer quanto da dor. Isso é fato. A nossa existência é um transitar entre o prazer e a dor. E a depender das escolhas, boas escolhas, mais prazer, más escolhas, mais dor. Simples assim, não tem nada diferente disso. Vamos agora refletir um pouquinho sobre o prazer. O que é o prazer? O prazer é uma sensação ou uma emoção agradável, ligada à satisfação de uma vontade, de uma necessidade, do exercício harmonioso das atividades vitais. Prazer é alegria, é contentamento, é júbilo, é satisfação. Veja, por exemplo, quando você está muito cansado e consegue dar uma relaxada e dormir um bom sono. Você acorda renovado, você acorda prazeroso de ter experimentado aquele sono repousante. Da mesma forma, quando você está com muita sede e toma um copo de água, quando está com muita fome e come algum alimento, quando está com muita saudade e encontra a pessoa de quem tem saudade. Isso tudo causa prazer, causa alegria, causa satisfação, contentamento. É da natureza humana passar por essa experiência. O pesquisador Luiz Roberto Scholl tem uma avaliação muito interessante sobre essa questão do prazer. Ele diz que o prazer sempre foi e sempre será a força motriz das ações humanas. Todas as conquistas e descobertas, boas ou más, tiveram como objetivo a satisfação prazerosa do indivíduo. Você pode encontrar esse texto do Luiz Roberto Scholl no site titulado Seara do Mestre. Você pode pesquisar lá no site, que nós retiramos essa informação desse texto que ele tem lá no Seara do Mestre. O Scholl diz ainda: Epicuro, um grande filósofo que viveu entre 341 e 279 a.C., que foi um filósofo mal compreendido, mal interpretado. Ele dizia que a felicidade é decorrência do prazer resultante da saúde física e da serenidade espiritual. Olha que conjugação interessante fazia o Epicuro. A felicidade enquanto decorrência do prazer resultante da saúde física, tanto quanto da serenidade espiritual. E o interessante é que ele fala em serenidade. Aquela calma própria do espírito que está em paz consigo mesmo. Está em paz com a própria consciência. E Epicuro dizia: este estado de alma é atingido pelo conhecimento e controle dos desejos, dentre outras posturas diante da vida. Sua concepção de prazer simultaneamente físico, intelectual, estético e espiritual, em muitos pontos, coincide com o que propõe o Espiritismo. Essa é a conclusão do Scholl, citando lá o Epicuro, o filósofo que viveu bem antes de Cristo. Existem algumas formas de prazer, e a de ordem mais fisiológica é a sensual, derivada do instinto de sobrevivência, necessária ao ser para que a espécie humana tivesse a sua conservação e a perpetuação assegurada.
E esta lei, esta forma de prazer, constitui uma lei natural. Portanto, se é uma lei natural, ela tem origem divina. E aqui a gente vai encontrar, então, o prazer da sexualidade e da alimentação, que, quando usados em equilíbrio, são saudáveis. Por quê? Porque eles cumprem as funções para as quais foram destinados. Tanto a questão da sexualidade quanto a questão da alimentação. Mas quando eles são praticados na linha do desequilíbrio, eles provocam transtorno e doença, eles provocam dor. Deixa de ser uma coisa prazerosa para ser uma coisa dolorosa. Existe um outro tipo de prazer, que é o conhecido ou chamado de psicológico. É um prazer de autoafirmação, estimulador para que o indivíduo busque a conquista do saber, da intelectualidade, da capacidade de tornar-se útil, de cumprir o seu papel no mundo. E isto desde que ele seja realizado de forma equilibrada, saudável. Por quê? Porque se ele for realizado na forma exagerada, ele vai levar o indivíduo ao orgulho, ao egoísmo, à prepotência. Ele vai deixar de ser uma coisa boa para ser uma coisa ruim. Há um outro tipo de prazer, que é o prazer espiritual, o prazer da alma. E você deve estar curioso para saber como é que funciona esse prazer do espírito, da alma, que é o espírito encarnado. Sensação de viver bem. Aquela certeza que você está se tornando melhor, uma pessoa mais equilibrada, que está em paz com a própria consciência, que sabe que está realizando bem, que tem consciência de que ao realizar o bem você está colaborando na criação da obra divina. Evidentemente que no atual desenvolvimento moral da humanidade, essa satisfação dita espiritual está muito mais ligada aos prazeres fisiológicos e fisiológicos. E esse prazer não passa tanto pela alegria da alma, pelo prazer da alma. E talvez, de alguma forma, isso explique essa busca insana que os indivíduos, que a sociedade desenvolvem na busca do prazer, que muitas vezes provoca um intenso desgaste orgânico, um intenso desgaste psicológico, afetando, claro, o desenvolvimento moral da criatura, porque ela está atendendo exclusivamente aos excessos. O indivíduo voltado extremamente para o gozo imediato, para aquele prazer imediato, materialista, demasiadamente egoístico, aquele prazer de dominação, de poder, que visa exclusivamente o presente, que não mede as consequências futuras, que não se permite um aprendizado fundamental das conquistas espirituais. Esses prazeres não são duradouros. Eles são fugidios. Porque os prazeres duradouros são aqueles que ajudam na conquista espiritual. É um prazer decorrente daquilo que espiritualmente se conquista, se obtém, se consagra. São as nossas mudanças, ainda que pequenas, mas que nós devemos efetuá-las todos os dias. Mudanças no sentido moral, mudanças no sentido espiritual. O foco não pode ser exclusivamente a vida material. Numa outra extremidade dessa questão dos que são saciados no prazer, existem os puritanos, que por desequilíbrio não se permite nenhuma forma de prazer. Aliás, eles entendem que a mortificação do corpo físico é o caminho para a elevação espiritual, no que estão completamente e redondamente enganados. Não é mortificando o campo que a criatura se eleva espiritualmente. A elevação espiritual se dá única e exclusivamente pela reforma moral de cada um de nós.
Do ponto de vista fisiológico, pensando na dor, pensando no prazer, segundo a fisiologia, os mecanismos que captam a dor são os mesmos que recebem o prazer, os mecanismos fisiológicos. Os olhos, os ouvidos, o olfato, o toque dos dedos, a sensibilidade da pele, são a porta comum de entrada, tanto da humilhação quanto da satisfação. Os caminhos que levam ao cérebro através das ligações nervosas também são os mesmos. É por isso que dor e prazer caminham juntos até um certo ponto e às vezes podem até ser confundidos. É por isso que a linha que separa esses dois estados, essas duas sensações, é muito tênue. É na chegada ao cérebro, mais especificamente na região frontal, que as sensações passam por uma decodificação e triagem, e aí separa o que é dor do que é prazer. Se for dor, vai ser conduzida ao tálamo. Se for prazer, vai para o sistema límbico. Mas até então elas caminham juntas. Mas aí em cada área dessas que ela chega, seja no tálamo, seja no sistema límbico, ela vai produzir as reações que são específicas desse sistema. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, digo-lhes que toda dor é pedagógica. Por quê? Porque toda dor ensina e conforma, no sentido de nos ajustar. O prazer, ele tem duas vertentes bem distintas, uma vertente sadia e uma vertente doente. Ouvir uma boa música, por exemplo, é um prazer sadio que eleva, que acalma o espírito. Por outro lado, o vício de usar a bebida alcoólica desregradamente, com fim único da embriaguez, é um prazer doentio. Tanto a música quanto a bebida alcoólica caminham ou podem levar o indivíduo ao prazer. Só que um é um prazer saudável, o outro ao prazer doentio. Porque tudo, ao final das contas, fica por conta do livre-arbítrio. Boas escolhas, inexoravelmente, levam a bons aprendizados. Bons aprendizados levam ao crescimento espiritual. Por outro lado, más escolhas acarretam dor e sofrimento. E aquilo que poderia, inicialmente, parecer prazer, sempre termina sendo um grande desprazer com uma grande dor. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.